Cristiano e Amanda, se dependesse do Congresso, o governo ia ficar sem nada. Se dependesse do Supremo, os 17 setores e as prefeituras iam ter de voltar a pagar tudo imediatamente. O acordo ficou bom para todo mundo, então? Eu acho que contemplou todos os lados, né, Colombo? Porque a outra perspectiva, como você disse, era provavelmente o governo ficar sem nada, porque você teve essa decisão do Supremo, mas isso só ia aumentar a contenda no entreveiro do Supremo. Então, até mostrou-se uma decisão acertada, embora tenha sido muito criticada pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, a iniciativa do governo de entrar com uma ação no STF, principalmente sem consultar, sem avisar o Congresso anteriormente, acabou colocando sobre a mesa um instrumento de pressão que permitiu que o governo negociasse com o setor produtivo uma reoneração gradual, mais gradativa do que o governo gostaria, porque essa desoneração da folha custa aos cofres públicos 10 bilhões de reais ao ano, mas, de qualquer forma, é melhor do que nada, como você diz. Agora, Colombo, queria trazer uma outra questão de fundo, que, na verdade, essa questão abarca, que não está sendo discutida, que é o seguinte, é o custo que os impostos impõem sobre a produção e o trabalho, a geração de emprego no Brasil. Isso não é só sobre esses 17 setores da economia que são intensivos de mão de obra, mas o custo do trabalho como um todo. Tem uma reportagem muito boa no jornal O Estado de São Paulo hoje sobre uma pesquisa do José Pastore, que é economista especializado em mercado de trabalho, que mostra o seguinte, os encargos trabalhistas, ou seja, o imposto que você paga sobre a folha de pagamento, sobre o trabalhador, são maiores do que o próprio salário do trabalhador. Ele dá como exemplo, por exemplo, a média do salário de um trabalhador na indústria, que fica mais ou menos em R$ 2.200 e uns quebrados. E só os encargos que o empresário paga sobre esse trabalhador somam mais de R$ 2.300. Então, não há como você falar, num país de renda média como o Brasil, pagando tantos encargos sobre o setor sobre o trabalho, sendo que nós não alcançamos produtividade e pagamos muito mais do que países desenvolvidos e do que a média dos países da OCDE. Na OCDE, a média do custo trabalhista, dos encargos trabalhistas, é de pouco mais de 3%, 3,7%. Em outros países, até como México, Índia, Chile, China, tudo isso é muito menor. Só é maior na França, pagamos mais dos Estados Unidos, pagamos mais do que vários países europeus desenvolvidos. Então, não tem como essa situação continuar. Isso tem que ser, essa discussão está posta, ela tem que ser feita no âmbito da segunda etapa da reforma do trabalho, né, que vai discutir justamente isso, a reforma sobre a renda. Até agora a gente discutiu os impostos sobre o consumo, vai avançar para discutir os impostos sobre a renda. E aí o governo tem que tratar disso também. Como é que você tem que onerar renda e consumo, principalmente renda, com impostos. Agora, não faz sentido você onerar trabalho e produção, então você aumenta o custo do Brasil. É por isso que a gente fica atrás quando se fala em competitividade. Infelizmente, a visão do governo sobre esse tema é uma visão extremamente anacrônica. Você vê que em uma série de pontos que são discutidos, o ponto, por exemplo, das pessoas que trabalham com os aplicativos, motoristas de aplicativo, aplicativos de entrega, por exemplo, você vê claramente uma posição por parte do governo no sentido de fazer com que essa estrutura inchada, antiquada, estabelecida pela CLT, acabe regendo todo o processo de trabalho, inclusive estabelecendo esses encargos tão volumosos que a Amanda bem colocou dentro das relações trabalhistas. Eu vejo que é importante que se tenha clareza de que determinadas atividades, dentro de um viés mais moderno, dentro de um viés mais correspondente com a realidade onde elas estão sendo concebidas, deve ter uma estrutura de emprego muito diferenciada, onde haja, claro, uma preservação ao recolhimento previdenciário, por exemplo, mas onde não haja uma oneração tão significativa, porque, ao final, o que interessa para toda a sociedade é ter mais gente empregada, mais gente contribuindo, impostos girando e fazendo a economia girar. Então, a gente torce para que nas discussões que sejam dadas, especialmente no parlamento, seja dado um viés mais modernizante para as relações de trabalho no país. O Alan Gani está por aqui para a gente falar sobre esse assunto também. Tudo bom, Gani? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. E aí, o que é que você avalia a respeito disso tudo? Bom, no mundo ideal, meu sonho seria uma desoneração para todos os setores. Mas, para isso, o governo deveria reduzir o seu gasto público. Como isso não vai acontecer, é uma solução intermediária. Agora, que a reoneração escalonada é melhor do que ela seja feita de uma vez só. Porque se for de uma vez só,
isso vai causar problemas para o setor. O setor ele tem que ter um tempo para conseguir se reajustar. Foram anos com este benefício e aí poderia gerar uma situação de desemprego. Na medida que encontrar uma solução escalonada, vamos ver aqui na tabela, ó. Então como é que fica? 2024 continua a desoneração. 2025 passa a ter 5% de contribuição sobre a folha de pagamento, e aí 2026 10%, 2027 15% e 2028 20%, voltando o que era inicialmente. Hoje, como é que tá, Colombo? Existe um imposto sobre a receita bruta. Então, esse imposto varia de 1% a 4,5%. Agora, de qualquer modo, eu queria chamar a atenção para que quando a gente estabelece alguns privilégios para alguns setores na economia, isso gera problemas. É o que o famoso economista Tulloch Gordon chamou de rent-seeking. O que é isso? Você privilegia alguns setores e gera um valor negativo social para as demais classes da economia. Por quê? Porque esses setores vão ser beneficiados, é claro, mas à custa dos demais setores. E aí, com o passar do tempo, você não consegue tirar esses benefícios. E com razão, os trabalhadores e empresários do setor vão falar, olha, mas se você tirar agora o benefício, vai gerar desemprego. E aí você tem um segundo efeito que é perverso também, que é todo mundo querendo benefício. Ué, mas por que esse setor tem o benefício e eu não? Então, daqui para frente, eu acho que é bastante importante que não haja, esses setores privilegiados. Caso contrário, você gera uma situação que é muito custosa e depois muito difícil de mexer lá na frente. Aí permanece, solidifica aquela história do quem pode mais chora menos. Exatamente. Então, tem que eu sou super a favor de uma redução tributária, mas que essa redução tributária, Colombo, ela ocorra de maneira igual para todo mundo. Mas é claro que para isso acontecer, o governo também tem que enxugar os gastos da máquina pública. Até daqui a pouquinho, Vani.